Welcome to the Insights channel. And today, in our section Encontros, we have a very special Bem-vindos guest. ao canal Who is here Insights to speak to e us hoje na is nossa Dr. sessão Prashant Encontros Kakode. nós temos um Prashant convidado is a muito medical especial doctor based in que está Cambridge, aqui para in the conversar United conosco. Kingdom, Dr. with Prashant background Kakode in é um ENT médico surgery baseado and em integrated Cambridge, no health. Reino Unido. He has spent the Ele past tem 35 background em years of his life exploring the otorrinolaringologia e middle of saúde human integral. consciousness. Ele And he has passou os traveled últimos extensively 35 all over anos the da world. sua He vida has written many explorando o books, many desafio da papers, consciência has humana given e lectures in tem many viajado institutions, different extensivamente ao redor do countries. mundo And inteiro, so it's já our escreveu honor to have you here, muitos dear livros, Dr. muitos Prashant, trabalhos, deu to speak with palestras us em today. diferentes instituições em Most muitos welcome. países. Então é uma honra ter você aqui, meu querido Dr. Prashant, para falar conosco hoje. So, I know Bem-vindo. you É um since grande some prazer years para already. mim. Muito obrigada pelo And really one convite. thing that stands out when Eu someone has conheço the você há alguns opportunity anos of já, knowing you e is uma your coisa que level se of ressalta quando alguém tem stability. a And I oportunidade didn't say de stability and conhecer detachment, você but at é the o same seu time, nível you de are such estabilidade. a loving E eu até person mesmo diria and kind of has estabilidade this e art desapego. of keeping Mas ao an mesmo eye and tempo, embracing você é uma everyone pessoa around tão you. amorosa And so my e first tem esta question to you arte is de exactly manter about um this olho e aspect of abraçar stability, todos que because estão I à sua really feel volta. it's such an Então, a minha important primeira thing pergunta para in a você é life justamente which sobre esse has aspecto become de so estabilidade, complex. porque We eu have so realmente many sinto que é uma challenges coisa tão every day. importante So, numa vida que what tem se is the tornado way tão or how to complexa. deal with Nós all temos these tantos challenges desafios todos os without really dias. being affected Então, qual é o inside? This método is ou my como first question lidar to com you. todos estes desafios sem realmente ser afetado internamente? Essa é a minha primeira pergunta para você. Alô, Patrícia. Muito obrigada pela apresentação. E como você mencionou na sua apresentação, você notou em mim algum desapego e amorosidade, e dentro disso já está a resposta para o que você acabou de mencionar. O que acontece com todos é que eles tornaram suas vidas muito complexas desnecessariamente. E quando a vida torna-se complexa, engoli-la é mais difícil. O simples é mais bonito e é o mais fácil também. É mais fácil de lidar com uma vida simples. E nisso nós temos que fazer uma lição de casa. No último instante, nós não podemos dizer, eu não quero me envolver nisso. Não, um trabalho prévio é necessário. E esta lição de casa no quê? Nós precisamos nos libertar, nos tornarmos livres, por exemplo. Se há uma teia e alguém fica preso naquela teia, a vida dele se torna difícil. E quanto mais preso, ele se torna mais difícil. Ficar preso é a pior punição. É uma prisão em muitos países. Aqui nós criamos as nossas próprias escravidões e aí nós ficamos presos simplesmente ao criar expectativas. Por exemplo, agora mesmo aqui há todos esses computadores, etc., mas no momento em que eu crio expectativa de que alguém deveria funcionar na hora certa, de que alguma luz deveria estar ali na hora certa, algumas pessoas deveriam chegar na hora certa. No momento em que eu crio esse tipo de expectativa, é como se eu desse poder para aquela pessoa e a minha vida se torna mais complicada e eu fico preso. Então, tanto quanto possível, nós temos que ver, eu sou capaz de abrir mão dessa expectativa, porque quando eu não tenho expectativa, há aceitação. Eu estou aceitando. Na verdade, esta palavra
ou este mundo com o qual nós estamos lidando, que está na nossa frente, esse mundo não está nas minhas mãos. E uma vez que ele não está nas minhas mãos, criar qualquer tipo de expectativa é insensato. A melhor mensagem espiritual é: esteja preparado para o inesperado. A primeira mensagem é essa: esteja preparado para o inesperado. E se você entendeu isso, então envolva-se e planeje e tudo mais. E você veio perceber que a vida é muito, muito mais simples porque você permanece livre. In Search of Truth. Eu acho que o seu último livro, que se chama Em Busca da Verdade, uma das coisas que você menciona nesse livro é sobre essas expectativas. E eu acho que o mundo hoje em dia também é cheio de ilusões, expectativas, ilusões. E nós vivemos desta era da pós-verdade, fake news e tudo mais. Quando você escreveu este livro Em Busca da Verdade, o que é verdade e o que é realidade para você? É uma boa pergunta, mesmo os filósofos tentaram responder isto. Platão, por exemplo, ele diz uma coisa muito bonita, ele diz: conhecer a verdade, ou para conhecer a verdade, eu preciso de um intelecto filosófico, um intelecto mais elevado para entender a verdade. E a razão é que, comumente, eu me baseio nos meus sentidos para conhecer a verdade. Toda instituição científica se baseia nos sentidos. E então, quando os meus sentidos eles se tornam a base do entendimento da verdade, seria grandioso se eu pudesse confiar nos meus sentidos, mas os sentidos não me dão a informação correta. Por exemplo, os sentidos, eles não me dizem que este planeta Terra está se movendo na velocidade de 30 km por segundo. Todos nós estamos nos movendo nessa velocidade através do espaço, nessa velocidade enorme, mas os sentidos, eles não me dizem isso. E a principal coisa que está acontecendo, os sentidos não me dizem que este corpo é feito de átomos, e que estes átomos são 99,99999% de vácuo, ou seja, este corpo é formado de vácuo. Os sentidos não me dizem isso. Os sentidos me dão informação errada. Os sentidos não me dizem que se eu acordar cedo pela manhã e ver o sol nascendo, os sentidos não me dizem que a Terra está se movendo ao redor do Sol. Os sentidos me dizem que o Sol é que está se movendo ao redor da Terra. Então, depender dos sentidos ou basear-se nos sentidos para a verdade não é a melhor fundação, porque os sentidos me dão a informação errada e, como resultado, a instituição inteira da ciência não é a base para nós conhecermos a verdade, porque eles dependem dos sentidos. E com o tempo eu vou conhecer um pouco mais, mas este processo ele é equivocado desde o princípio. É por isso que Platão diz que nós precisamos utilizar um intelecto mais elevado. E nós podemos dizer o lado, a visão espiritual é necessária para isso. E quando você começa a ver a partir desse intelecto mais elevado, todos nós temos este intelecto, é por isso que Platão disse isso. Mas assim como os músculos, se a pessoa não usa os músculos, aqueles músculos ficam fracos. Se nós usamos os músculos, eles se tornam fortes. Então, se este intelecto elevado não é usado, ele fica fraco. Algumas dos métodos
métodos de meditação têm a meta de tornar o intelecto espiritual mais forte. E então, com aquele intelecto espiritual, eu sou capaz de ver um mapa maior e um mundo além do físico. Você é capaz de ver o quadro todo. E isto é um bom começo. Então, a sua pergunta, o que é verdade? Quando visto a partir de uma posição mais elevada, você percebe que nós podemos dizer o que quer que seja, que não mude, que não termine. Uma coisa que existe, que não desaparece, aquilo poderia ser considerado como a posição inicial da verdade. Uma coisa que desaparece, uma imagem que vem no céu e depois desaparece, eu não posso dizer que aquilo faz parte da verdade. A verdade é aquilo que estará lá amanhã e depois de amanhã. Então, neste contexto, o que quer que seja eterno, aquele é o primeiro critério para ser incluído no departamento da verdade. Então, como você disse antes, alguma lição de casa é necessária, um trabalho prévio é necessário para realmente ser capaz de captar essa dimensão da verdade ou essa dimensão da realidade que está além daquilo que os nossos sentidos sejam capazes de perceber. Como desenvolver-se de tal forma que você possa sustentar essa perspectiva mais ampla da realidade? Que tipo de lição de casa, que tipo de prática nós deveríamos fazer para sermos capazes de sustentar esta perspectiva nas nossas vidas, mesmo enquanto fazendo as suas ações, envolvido no seu trabalho, na sua vida cotidiana? Claro, uma coisa muito simples é simplesmente criar tempo, 2 minutos, onde você possa refletir sobre o que significa eterno, o que é que significa infinito. Tentar captar este aspecto, eternidade. E ao fazer isto, é como se nós estivéssemos ampliando a capacidade do nosso intelecto. O nosso intelecto é capaz de ver um mapa maior. Por exemplo, se uma pessoa está tão acostumada a pensar sobre minutos e segundos, e em um momento é dito para ele que existem anos e existem séculos, e ele diz, séculos? O que é isso? Você quer captar que existe essa dimensão de tantas horas e tantos segundos. Então, isto amplia essa capacidade dessa pessoa. E se ele não está acostumado a pensar desta maneira, quando você vai para diferentes países, você começa a ver as coisas de forma diferente. A sua dimensão muda. As coisas que as pessoas comem num lugar é de uma forma, o que é um cafezinho num lugar é um tamanho, no outro lugar é diferente. As dimensões são diferentes, as pessoas pensam de forma diferente. Então, o nosso intelecto precisa captar a eternidade. Eternidade significa séculos, milhões e milhões daquilo, simplesmente captar o que significa eternidade. E na frente da eternidade, mesmo 1 bilhão de anos é como se fosse um pequeno tempo, é como se fosse em segundos. Então, você está brincando com aquilo infinito, além dos limites, um mundo além dos limites, captar isso. E então eu sou capaz de ver este mundo físico com uma outra luz. Caso contrário, o nosso intelecto comum, a nossa consciência comum, ela é tão presa nessas pequenas coisas. Pequenas coisas tornaram-se tão grandes para nós nesta consciência mais baixa.
E para sair disto, nós precisamos uma coisa diferente. Por exemplo, se repentinamente alguma coisa toca este dedo e eu experimento dor por 5 segundos, eu digo, ok, mas eu me esqueço. Depois de 5 segundos eu sinto aquela dor, eu sei que vai passar e eu continuo com a minha vida. E eu não fico pensando sobre aquilo, lembrando daquilo, mas por uma outra pessoa, 5 segundos podem se tornar algo tão grandioso que ele não pode esquecer daquilo, ele fica pensando sobre aquilo, ele escreve aquilo nos seus diários, ele fala sobre aquele assunto e se tornou tal grande coisa para ele. Eu estou exagerando, mas imagine que alguém faça isso. É a mesma coisa. Quando eu vejo a perspectiva maior da realidade, essa perspectiva da eternidade, alguém que esteja tendo uma vida difícil por 10 anos, ele diz que é como 5 segundos. 10 anos, e daí qual é o problema? Porque ele vê as coisas a partir de uma escala diferente e como resultado, ele fica leve sobre as coisas, ele não fica preso em coisas pequenas. Se ele perde a sua visão do mapa maior, então 10 anos é como se fosse uma vida para ele. E foram só 10 anos. Mas quando você tem esse intelecto que é capaz de ver a eternidade, você começa inclusive a descobrir coisas eternas. Você descobre porque os seus olhos agora estão vendo o que está existindo. Assim como uma pessoa que saiu dessas coisas pequenas e começa a ver o céu, e daí ele vê as estrelas, até então ele não tinha tempo para ver as estrelas, ele estava preso em coisas pequenas. Então aqui também, uma vez que a sua escala muda, você passa a ver coisas que existem naquele nível da eternidade, coisas eternas, e naquele nível você também descobre um eu eterno. E aquilo, então, torna-se uma descoberta muito necessária do eu verdadeiro. E depois que você está nessa dimensão da verdade, você descobre o seu eu verdadeiro. O meu intelecto, quando ele não é capaz de captar isto, mesmo se eu leia livros e tudo mais, mas o meu intelecto não consegue ver aquilo, porque eu estou vendo as coisas num nível diferente. E eu perco a verdade, a dimensão da verdade e do eu verdadeiro. Muito interessante. Não é suficiente ter a informação ou ter o conhecimento, mas você realmente precisa praticar aquilo de forma que você mude a sua percepção das coisas. Eu estava pensando, enquanto você estava falando sobre essa ideia de que existe benefício em tudo, e às vezes para as pessoas é realmente difícil ver o benefício em algumas situações difíceis ou algum sofrimento que está se passando, mas realmente, se você colocar isso numa perspectiva maior, não há sofrimento que permaneça para sempre, e normalmente depois de uma situação difícil, as pessoas tornam-se mais experientes, elas tornam-se mais fortes, elas realmente são capazes de retornar para diferentes contextos. E eu acho que isso está um pouco ligado com a próxima pergunta, porque uma coisa que eu achei muito interessante no seu livro foi este capítulo inteiro no qual você fala sobre este fenômeno da dor. E você diz que cada dor realmente tem uma mensagem, carrega uma mensagem. Qual é a mensagem da dor? Quando nós vemos em observações simples da vida que a natureza, ela não dá dor por acaso. Se eu estou sentado aqui de uma forma apropriada e com sensatez, não há dor. Apenas se eu fizer alguma coisa que é perigosa para mim mesmo, então haverá dor. E isso é quase como uma lei. And so what we are seeing, say if I am to touch a knife,
Então, o que nós temos visto, digamos que eu tenha a meta de tocar em uma faca, por engano, eu toco em alguma coisa afiada. A natureza vai me dar dor. E esta dor vai me ajudar a me proteger. Se a dor não estivesse lá, eu ia me machucar. Se eu sento numa postura errada e eu estou prestes a quebrar os ossos, a natureza vai me dar dor. A dor está lá para me proteger. Da mesma forma, há todos os tipos de dores no corpo, na nossa vida. Por exemplo, a dor emocional, que também carrega uma mensagem. Nós estávamos dizendo antes que a natureza me diz, não crie nenhuma escravidão aqui. E permaneça livre. Você é um hóspede nesse mundo. E no momento em que você entra nesse espaço, você descobre que não há dor. Então, a dor traz uma mensagem muito útil, a natureza nos dá uma mensagem muito útil. E a mensagem é que a dor nos ajuda a permanecermos na posição correta. A única outra forma de aprender a mensagem é com sabedoria. Então, quando há sabedoria, então você não precisa aprender da dor. Uma mãe me diz, ela tem um filho, 4 anos de idade, e ela me disse que ela ensina o filho dela como usar uma faca, como utilizar um palito de fósforos. Ela ensina ele uma vez e ela me disse que não acontecem acidentes. Ele aprende, ele usa e nunca há acidentes. Ele é tão sensato. Ele não tenta fazer coisas erradas e não experimenta a dor. De outra forma, ele teria que aprender através da dor, se você não aprende através da sabedoria. Então, aqui também nós temos a opção. A natureza está dando uma mensagem simples. Eu vou dar um exemplo. Um paciente, uma senhora, ela me disse durante a anamnese dela, ela me diz, eu como isso, eu como aquilo, e se eu como um certo item, eu acho que aquilo não me faz bem. O meu estômago não fica feliz quando eu como aquilo. Mas daí eu me esqueço, a vida continua e aquilo não é bom para mim. E eu evito de comer essa coisa porque o meu estômago não gosta, então eu evito. Agora, ela é uma pessoa sensata. Muitas outras pessoas, elas não têm, você não recebe esse tipo de mensagem. Muitas vezes nós ignoramos a mensagem e a gente come alguma coisa e aí aquela mensagem termina. A gente pode beber um vinho ou a gente come alguma coisa que diminui a percepção dos nossos sentidos e aí é como se você estivesse desafiando a natureza, você não está ouvindo a mensagem da natureza. A natureza está lhe dando uma mensagem muito grande através da dor. Ela me dá um sinal, mas se eu ignoro aquele sinal, ela vai me dar um sinal maior. Se eu ignoro, ela vai me dar uma dor maior na forma da doença. E então eles vão aos médicos, o médico dá um comprimido. A mensagem ainda não foi entendida. Ele não está fazendo esforço para entender aquela mensagem. Ele não está mudando a si mesmo e a natureza vai dar a você uma doença mais severa. Esta é a forma, o mecanismo da dor funciona. Nós todos temos a opção de aprender através da sabedoria, aprender através do primeiro sinal ou até mesmo antes de que o sinal seja dado. E aí que a espiritualidade entra em cena. Você vive no Reino Unido há muitos anos, mas o seu background familiar é da Índia. Não sei se você mesmo nasceu na Índia também, mas o seu background familiar é de Goa, se eu não estou errada.
eu nasci em Goa. E sendo da Índia, você tem esse entendimento de alguns dos significados de algumas das palavras em hindi que carregam grandes significados, digamos assim, significados inclusive além da nossa capacidade de traduzi-los, e um deles é Vritti. E você também dedica uma parte do seu livro para o papel de Smriti. Smriti, que nós traduzimos como consciência, para lidar com o poder da ilusão coletiva. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? O que é Smriti? O que é, de fato, consciência? E como é que você pode usar isso para lidar com esta ilusão coletiva? Claro, porque é um assunto muito importante. Eu vou explicar esta função em detalhes. Todos nós temos uma função no nosso sistema e esta função é a consciência. Assim como nós temos a função do pensamento, a função das emoções e nós temos diferentes sentimentos, da mesma forma, outra função é a consciência. Como, por exemplo, você e eu, nós temos a consciência do lugar. Você sabe em qual cidade você está neste momento. Eu sei em que cidade eu estou neste momento. Em que país eu estou. E eu não estou ativamente pensando sobre isso, mas essa consciência está lá no meu background. No fundo da minha mente existe essa consciência. Da mesma forma, o que acontece com todos nós é que existe a consciência do tempo. Nós sabemos se é manhã, tarde, noite. Nós não estamos pensando sobre isso, mas existe essa consciência. A consciência da família a qual eu pertenço. Você não está pensando sobre isso, mas a consciência está lá. Da mesma maneira, também há a consciência de quem eu sou. Todos nós temos esta função da consciência. Mas o que está acontecendo hoje em dia é que com esta consciência de quem eu sou, ela é baseada no corpo. A maioria das pessoas diria, quem sou eu? Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou isto, e alguma coisa conectada com o corpo físico. A mensagem espiritual nos diz que a verdade sobre nós é muito diferente. Quando nós vemos com uma visão espiritual, quando nós vemos na dimensão da verdade, a nossa ideia do eu muda. E com isso, a consciência de quem eu sou também muda. E esta função é chamada Smriti. Smriti é a consciência de quem eu sou em um momento em particular, em qualquer momento em particular. E é isso que nós temos que nos perguntar. E eu gostaria de usar aqui uma outra metáfora, um outro exemplo. Quando nós não estamos vendo com a dimensão da verdade, quando nós não estamos vendo com a dimensão da eternidade, quando nós não estamos vendo com a visão espiritual e com o intelecto espiritual, então é como se um mundo de formigas tornasse o seu mundo. E muita coisa está acontecendo nesse mundo das formigas. Mas quando você usa a visão espiritual, você está descobrindo os céus. Você está descobrindo a dimensão além. Está descobrindo os pássaros e o céu e uma realidade completamente diferente. E a formiga, o mundo das formigas, é bom de vê-lo, mas você não quer se definir ou limitar-se ao mundo das formigas.
E é isso que acontece quando você usa uma dimensão diferente. Alguma coisa similar aqui, quando você tem esta dimensão da verdade, a sua ideia do eu verdadeiro também é diferente. O seu Smriti não é baseado no mundo das formigas, tentando se tornar uma formiga um pouco maior. Este não é o seu ideal ou a sua ideia de quem você é. Você está vendo numa escala diferente. Você está vendo o mundo das águias. E Deus existe naquele nível. Deus não existe no mundo das formigas. Deus, a primeira descrição de Deus é a verdade, ele vive na verdade, Deus vive naquela dimensão maior, num intelecto maior. Ele vive no ilimitado. E a partir desta posição, ele conhece a verdade extraordinária de tudo. Existe o céu, todos nós somos águias e nós somos imortais, e ele vê tudo isso. E nesse contexto você está vendo o mundo das formigas. É uma boa experiência, o mundo das formigas é agradável, mas você não precisa definir-se a partir disso, a partir desse nível. Você não quer limitar-se no mundo de formigas. Excelente analogia que você usou, que torna tudo muito, muito claro. E eu tenho uma última pergunta antes de convidar você a nos conduzir em uma pequena prática. E esta última pergunta também vem do seu livro. Eu estou falando deste livro Em Busca da Verdade. E você fala sobre as forças Vinash. Você gostaria de explicar para nós o que exatamente são essas forças Vinash e principalmente como é que nós podemos nos proteger delas? Eu vou dar a você um exemplo primeiro, e isto vai ajudar você a entender o que é que nós queremos dizer. Em inglês existe um ditado que diz que o orgulho vem sempre antes da queda. Primeiro vem o orgulho vem antes da queda. O que nós estamos dizendo? O orgulho é a causa da queda. Isto resume o que são as forças Vinash. O exemplo que eu estou dando é de uma mulher. Ela tem um background muito especial, mas toda vez que ela encontra alguém, quando ela se apresenta para alguém, ela imediatamente diz para a pessoa que ela é esposa do fulano de tal. E ela quer dar esta apresentação dela mesma, se conectando com o marido. Eu sou a esposa daquele homem famoso. E o que acontece é que aquele ego se tornou ainda maior. Eu sou a esposa deste homem famoso. Ela criou um ego com relação a isto. Você está ainda no nível das formigas, porque isso acontece no mundo das formigas. Então, o que acontece é que a lei, nós estávamos falando, a dor, ela vem. Se eu estou numa posição errada, aquilo vai criar dor. E nesse caso, a dor vem na forma da falta de fortuna. O ego está na posição errada e aquilo convida à falta de fortuna. E ela vem para remover o ego. A falta de fortuna vem para remover o ego. E nesse caso, o marido a abandona e se casa com outra pessoa e vive no mesmo bairro. Eles vivem próximos uns dos outros, eles até se encontram muitas vezes, e ela diz, é como se a pior coisa que poderia acontecer para ela, porque toda a ideia de identidade que ela tinha era baseada nesta imagem de ser a esposa dessa pessoa importante, e toda aquela coisa desapareceu, porque aquela pessoa importante desapareceu. Nós vemos que esta é uma lei da natureza.
Quando você cria um orgulho, aquilo traz a queda. O orgulho vem antes da queda. E nós somos muito inocentes nessa área. Quando nós estamos no mundo das formigas, então você acaba criando um ego baseado naquele mundo das formigas. Porque isso é tudo que você pode ver. Então, todo mundo está ocupado criando egos baseados em posições, posses, lugares, pessoas. Pode ser baseado em qualquer coisa que as pessoas criam ego. E à medida que o ego aumenta, o mecanismo da falta de fortuna também aumenta para remover aquele ego. A queda vem. A palavra forças Vinashi, ela foi usada para descrever este processo da falta de fortuna que vem como resultado. E o que nós podemos ver é que nós convidamos esta falta de fortuna. Ela não vem por acaso, não foi Deus que mandou nenhuma falta de fortuna, não é Deus que trouxe punição, mas a nossa posição interna errada, equivocada, o ego, é isso que traz a falta de fortuna. E está nas nossas mãos nos tornarmos livres do ego. Agora a pergunta é como? Como nós podemos nos libertar do ego? Como você perguntou no começo, nós temos que vir para a verdade. Nós temos que usar o nosso intelecto que é capaz de ver a verdade, de ver o mapa maior, de ver o céu, ver o seu eu verdadeiro, que é imensamente belo. E quando você entra neste eu verdadeiro e você entende o mundo das águias, você consegue ver o céu, e este autorrespeito é tão grandioso. Na frente daquilo, você não quer ir para o mundo das formigas e você não quer subir a montanha das formigas e dizer: olhe para mim, eu sou uma formiga celebridade. Não, esta não é a sua missão quando você já viu o céu. Mas quando você nunca viu o céu, tornar-se uma grande formiga no mundo das formigas pode parecer como sendo um objetivo para você. E o ego, ele se torna maior e maior e maior. Mesmo uma pequena coisa torna-se uma grande excitação para o ego. E, como resultado, você experimenta a dor através das forças Vinashi. Sabedoria, se você usa a sabedoria, você não tem que aprender através da dor. Você tem feito esta prática por muitos anos e eu gostaria de convidar você para nos conduzir em uma pequena prática para explorarmos a verdade, para explorarmos este mundo das águias e a perspectiva das águias. Você poderia fazer isso? Sim. É muito simples. Por alguns minutos, vamos usar a nossa visão espiritual. Uma vez que nós temos esta visão, uma vez que a verdade é a nossa verdade, nós temos um direito sobre ela e é um jogo de 1 segundo. Com esta visão espiritual, nós estamos vendo um grande mapa. E na frente deste grande mapa, deste mundo além dos limites, o mundo físico parece muito pequeno e muito curto. Parece como um pequeno teatro, uma pequena peça de teatro. E nesta peça de teatro há tantos enredos, tantas coisas acontecendo dentro daquela história. Nós quase somos capazes de ver o começo e o fim de cada episódio. E é uma história, não tem nada para reclamar,
nada para se preocupar, nada de fato importa. Nós somos capazes de ver o mundo além da história. E além da história, há silêncio. Não há nenhum barulho, nenhum ruído da história. Agora mesmo, nós estamos tendo a experiência daquele mundo além da história. Além da história, não há tempo. Além da história, está um mundo sem limites. Nós vemos este mundo numa imagem de um céu. Um mundo de silêncio e de quietude. E neste céu está a verdadeira família. Neste céu estão as estrelas vivas. Elas são imortais. E este céu é eterno. Neste mundo, não há nenhuma vibração de precisar de nada, de necessitar nada. Todos eles são imortais e não necessitam nada. Não há nenhuma vibração de desejo, nenhuma vibração de desapontamento. Um mundo de silêncio, alegria e amor. Assim é esse mundo. É um mundo da verdadeira família, um mundo de verdade, um mundo do Pai verdadeiro, um mundo do eu verdadeiro. Este ambiente de verdade ajuda o eu verdadeiro e ele torna-se consciente. E quando ele está consciente, ele é capaz de ver a sua existência, ele é capaz de ver claramente sua existência. Para ele é normal ser assim, uma estrela viva. É normal ser imortal. É normal não precisar de nada. Normal ser feliz, ser sempre feliz. Normal ser independente, ser livre da história.
Como agora, Prashant está falando nesta história e, ao mesmo tempo, o eu verdadeiro entende que ele é completamente independente da história. Ele está claramente consciente de quem ele é. Ele está na Smriti, que é baseada na verdade. E à medida que nós continuamos na nossa jornada, nós nos lembramos da verdade imensamente bonita de todos. Obrigada. Thank you. It's such a wonderful Obrigada. É tal oportunidade maravilhosa tocar esse estado de preenchimento que vem de dentro e que tem uma doçura especial, uma experiência de calma, uma vibração diferente. Eu tenho certeza que quanto mais você mergulha nessa experiência, mais você é capaz de viver com estes sentimentos que vêm de dentro. Então, nós mencionamos a respeito desse livro, Em Busca da Verdade. Eu acho que é o último livro escrito por você. Você também tem outros livros publicados. E nós vamos colocar na descrição do vídeo diferentes formas através das quais vocês podem encontrar o Dr. Prashant, porque a parte do livro, ele também conduz retiros, seminários e hoje em dia muitas coisas online. E eu tenho certeza que vocês serão capazes de participar se vocês quiserem seguir e aprofundar mais este conhecimento e esta sabedoria, e especialmente com estes sentimentos e nesta prática. Então, muito obrigada por toda a sua sabedoria, por todos esses insights que você trouxe para nós e para aqueles que estão assistindo. Se vocês acharam interessante, vocês podem se inscrever no canal e também compartilhar com outras pessoas que possam também ter interesse nesse tipo de sabedoria e prática. Muito obrigada.